Eu estava assistindo um filme hoje e serve de reflexão para a igreja. Um filme que diz: Deus não está morto. Se você vem no intuito de adorar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Ele, por causa que você é um pecador miserável lá fora, e você está aqui dentro, você tem que dizer que Ele é santo. Aleluia. Pare de ficar com a igreja morta. Adore a Deus enquanto você tem fôlego de vida. Não deixe com que a glória de Deus passe desapercebido. Toda a glória que o homem levantava a Deus, no Antigo Testamento, Deus descia com fogo de glória perante o povo de Israel. Igreja que é morta, coisa que é morta é cemitério. Igreja é viva, é poderosa. Pare de ficar calado, igreja. Até quando o pregador vai ter que falar para você, forçar você a dar glória a Deus? Até quando um pregador vai chegar aqui e pedir para você, suplicar para você, para dar glória a Ele? Amém? Vou ler Lucas capítulo 21, versículo 34. Aleluia. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de enviar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu vou ler mais este versículo 34. A Bíblia vai ser bem clara. Olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia. Quando Lucas, o médico Lucas, ele se refere a essa passagem de Jesus, como os irmãos podem ver no contexto, ele fala sobre uma profecia que está acontecendo em nossos dias atuais. Uma profecia que muitos de nós desfalecemos e passamos desapercebidos, porque muitas das vezes Billy Graham pregava mansamente, Billy Graham pregava com uma autoridade tão dada pelo céu, que muitos dos pregadores de hoje em dia passam desapercebidos. É mais fácil eu gritar aqui na igreja para que você se comova o seu coração do que eu falar sobre o seu pecado, da sua imoralidade e dos seus desvarios destes dias atuais. Quando a Bíblia nos fala sobre glutonarias, ela fala coisas semelhantes aos nossos dias atuais. Tem pessoas que não olham por si, quer olhar para os outros, cometido de várias enfermidades espirituais, não podem compreender os mistérios do céu. Às vezes estamos em uma cadeia de escuridão dentro da igreja, que nos esquecemos de olhar para nós, para os nossos pecados, e saber como o hino que a irmã Maria cantou aqui agora: nós outrora éramos escravos do pecado, outra hora nós éramos ladrões e salteadores, outra hora nós bebemos, fazemos coisas que em determinado tempo o nosso prazer nos acusava diante de Deus. Os nossos pecados, diz Isaías, nos faz separação de nós e Deus. As nossas imoralidades que cometemos, Deus não ouve as nossas orações. Muitas das vezes queremos nos impor a servir a Deus de uma forma, mas se esquecendo de que não queremos viver conforme o jeito de Jesus, mas queremos viver com o nosso próprio gosto, com a nossa própria vida. Às vezes adorar a Deus é tão bom, mas quando vem as aprovações, as atribulações,
então se afastou da fé, se apostatou da fé, não mais acreditando no próprio Criador. Quantas das vezes a gente éramos cristãos, quantas das vezes a gente somos crentes, mas quando vem a provação coloca dúvida em seus corações, julgando os ateus, mas em seus corações estão totalmente errados. Quando a Bíblia se fala sobre embriaguez, olha o que está acontecendo em nossos dias atuais. Antigamente não era por costume acontecer isso, mas o que estamos acontecendo, vivemos, o que nós estamos vendo hoje em dia é totalmente sobrenatural. Lembra-te da passagem que Jesus disse: assim como nos dias de Noé, o povo casava-se e dava em casamento, até que Noé e os seus filhos entraram na arca. Então Deus varreu o mundo por causa das suas iniquidades, por causa do pecado, por causa da imoralidade. Mas o próprio Jesus nos disse que Ele é o pão da vida. E Ele mesmo fala que aquele que nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Agora eu vou fazer uma questão aqui. Igual a minha esposa estava me perguntando. Se a gente que negamos a Deus a vida toda, passamos negando a Deus, vivemos em práticas negando a Deus, vivemos a vida inteira negamos a Deus, negando a Cristo, pregadores cansados, jejuando, se consagrando, pedindo para que as almas se arrependam dos seus pecados, das suas imoralidades, e chega no último dia, a pessoa se entrega a Deus. Pense comigo, muitos justificam o ladrão da cruz, que ele no último dia de vida teve o perdão, mas quem estava no meio era o próprio Redentor, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem nos fez, Ele que tem um livre acesso entre nós e Deus. Ele pode nos salvar. Jesus, Ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Jesus mesmo fala e afirma em sua palavra: não pode ver o reino dos céus. Agora pensem comigo. Vivemos uma vida de imoralidade, vivemos uma vida pecaminosa, bebendo, se extraviando pelo mundo, e chega no último suspiro, tem a restauração e a salvação eterna. Muitos outros vão justificar: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Pessoas que negaram a Jesus, no último suspiro, pedir perdão a Deus, Ele não vai te perdoar, porque você negou Ele enquanto estava em vida. Muitos pregadores vão ir contra essa palavra, mas o próprio Cristo, em sua palavra, Ele afirma que aquele que não descer nas águas para arrependimento dos seus pecados, e aquele que não for selado com o fogo do Espírito, ele não pode ver o reino dos céus. É impossível ele ver o reino dos céus se ele não fizer essas práticas. Não julgue o ladrão da cruz. Se Jesus, Ele salvou um, por que Ele não salvou o outro? Quer justificar o ladrão da cruz para andar em seus pecados? Então eu posso viver, sair da igreja, viver uma prática pecaminosa, sabendo que Ele no último dia da minha vida serei perdoado. Então eu posso sair da igreja e viver como que eu quero, do jeito que eu quero. É, Deus. Fique com essa palavra, irmãos. Estudem sobre a palavra antes de condenar o que eu digo aqui. Porque se vocês debaterem contra a verdade, a justiça, não é eu, mas o próprio Deus, o próprio Cristo, é com Ele que você vai debater. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.